Por gentileza, o senhor pode me responder no ponto de vista do senhor, se a ciência depende da religião, a religião depende da ciência, ou seja, uma coisa está atrelada à outra, elas se ajudam ou são extremamente individual? Durante muito tempo teve uma guerra entre ciência e religião, porque a ciência defendia conceitos materiais, palpáveis, e a religião mantinha mais a questão da fé. O espiritismo, ele defende uma fé raciocinada, uma fé científica, uma fé baseada naturalmente em fenômenos que podem ser comprovados. Então aí existe uma aliança da fé e a religião. Os próprios livros antigos, muitas discordâncias eram devido à interpretação ou ao estado da época. Hoje, várias filosofias religiosas, mesmo independente do espiritismo, elas começam a pregar que existe uma energia e a ciência está caminhando para isso. Existe uma energia maior, existe algo que sobrevive. E isso não é opinião somente da religião, mas a ciência também está buscando esse conhecimento. Se a alma vive, sobrevive, o que é que realmente resiste à morte? Então isso aí está sendo um dia, elas têm postulados diferentes, mas um dia vão se encaminhar para o mesmo fim através do processo evolutivo. Os evangélicos, os nossos irmãos evangélicos, eles falam muito em revelações, os católicos falam muito em intuições, e os espíritas falam em mediunidade, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para mim, o que é isso, mediunidade? Como que a gente sabe que tem poderes mediúnicos? Por gentileza, fale algo a respeito dessa coisa. Segundo Allan Kardec, todos nós somos médios. Todos nós, independentemente de grau cultural. De grau cultural, de religião, de tudo. Todos nós somos médios. Alguns têm uma mediunidade mais ostensiva. São aqueles médios que provocam certos fenômenos, como a gente lembra de Arigó, não é, nas curas, como lembra José Arigó nas curas, como lembramos de Frites, né, através do Dr. Edson Queiroz, e tantos, como Chico Xavier, que tem a mediunidade de psicografia, que trouxe diversos autores, enfim. Vários médiuns, ele tem Ana Prado, que materializava espíritos, não é? Como teve também Eusapia Paladino, que na Itália materializava, ou ainda Kate King, que materializava também Florence Cook. Enfim, todos esses médiuns são médiuns ostensivos, que têm uma faculdade mais aflorada, mas nós constantemente temos as nossas intuições, e muitas dessas intuições são nada mais nada menos do que espíritos querendo comunicar-se conosco, nos dando orientação para que a gente possa tomar a atitude mais correta. Existem vários tipos de mediunidade, penso eu, né? O senhor saberia dizer precisamente se é 5, 10 ou 6, enfim? Eu não sei dizer precisamente, mas eu posso dizer as que eu conheço. Tem a mediunidade de psicografia, que é a escrita dos espíritos, ou seja, incorporado, falando ignorantemente, exato, né? Existe, e essa psicografia, ela é, às vezes, no caso, a psicografia mecânica, não é? Ou uma psicografia semi-mecânica, ou a intuitiva. A mecânica, o próprio médium, ele perde um pouquinho a noção do que está escrevendo. A semi-mecânica, naturalmente, aquela mediana, e a intuitiva, que seria o espírito falando e o médium psicografando. Quando tem a psicofonia, que é a incorporação que o pessoal fala, é o espírito falando através, entre aspas, da boca do médium, trazendo a mensagem através da fala. Tem ainda a mediunidade, quando o pessoal fala de desdobramento. Tem mediunidade, no caso, tem aqueles chamados sensitivos. O que é o sensitivo? Como que se percebe que esse cidadão é médium sensitivo? Por gentileza. Tem aqueles sensitivos que eles sentem, às vezes, cheiro, não é? Às vezes eles têm também aqueles psicômetros, que são o quê? São médios que tocam em determinados objetos e sabem determinados dados daqueles objetos em determinada época. E existe naturalmente aqueles médios que se desdobram, não é? Eles vão ao plano espiritual ou vão ao plano material através do processo de desdobramento.
Existe uma série de mediunidades. Tem a mediunidade de xenoglossia, que seria o quê? A mediunidade que faz com que você fale línguas diferentes, as chamadas línguas estranhas, ou a chamada diversidade das línguas, ou ainda as línguas colocadas como línguas estranhas em outros cultos religiosos. O senhor acha que as mentes se comunicam? Isso independentemente de religião? Comunicam, independente de religião. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, mas existe a comunicação. Agora, exigir que há um padrão único era exigir demais, porque nós somos individualidades, somos diferentes. Eu quero lhe falar para o senhor que nesse 2/6/2013 eu não estou feliz, e sim felicíssimo por o senhor me conceder essa reportagem, ou seja, eu não sou jornalista, essa filmagem, né? E quero lhes falar que o senhor me deixou mais enriquecido. E, por gentileza, dê as suas considerações finais, falando o verdadeiro papel do espírita kardecista, qual que é? O espírita, ele muitas vezes foi colocado o termo kardecista para diferenciar os espíritas, digamos assim, os de culto afro, não é? Que tem sua importância, seu valor, não é? A questão de colocar kardecista é porque o pessoal diz assim, porque segue Allan Kardec. Mas eu agradeço muito a oportunidade que o Espiritismo nos dá de conhecer melhor toda a religião e respeitá-la imensamente. Os nossos irmãos que trazem, através da Umbanda, da Quimbanda e dos cultos afros de uma forma geral, os nossos amigos evangélicos, pentecostais, os católicos. O que é a religião? Religião vem do latim, partindo da premissa que religião quer dizer religar, ligar a criatura ao Criador. Então, a função da religião e a função do espiritismo é fazer com que as almas que estão em busca encontrem uma ponte para ao Criador. E nós, através das nossas mudanças e das nossas escolhas, termos, acima de tudo, um papel na sociedade de transformação da humanidade. Cada um não querendo mudar o outro, mas cada um mudando a si mesmo. Por gentileza, eu falei que seria a última pergunta, mas quando fala de espiritismo eu fico empolgado, me desculpe, viu? O senhor acha que toda religião educa o cidadão? Ou busca educar no seu contexto digno? Religião são como homens, não é? Existem diversas. Allan Kardec ele fala que as religiões que não servem, elas tendem a se extinguir. Aquelas religiões que realmente não educam, como você falou. Mas as religiões que têm um propósito sério, religiões que se comprometem, que buscam a melhoria do homem, que buscam influenciar decisivamente no progresso da humanidade, essas permanecerão. Nem todo mundo tem que ser espírita. Isso é questão de escolha, cada um se encontra. A escolha da religião é uma escolha muito pessoal. Eu me encontro no candomblé, eu me encontro no hinduísmo, eu me encontro no budismo, eu me encontro no islamismo, eu me encontro no espiritismo, no catolicismo, no protestantismo, enfim. Todos se encontram, no fundo, naquilo que mais se aproximam da mensagem que eles abraçam, que é os seus desejos, os seus sonhos, os seus pensamentos, as suas virtudes, mas se afinam, né, como se diz. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de falar um pouco. Agora, verdadeiramente, é a última pergunta mesmo, tá? Eu sei que o senhor está apressado. O senhor poderia me distinguir, por gentileza, assim, o que é religião e o que é seita? Ou seja, esse diferencial que eu sei, né, do jeito que eu penso, mas muitas pessoas não sabem, né? Diz, não, isso é uma seita. Mas o que é seita, afinal de contas? Durante muito tempo, essa questão de seita teve um caráter um pouco negativo para algumas pessoas. Então, aquelas religiões chamadas tradicionais colocaram todas as religiões nesse aspecto de seita. Aquelas que não eram tradicionais eram seitas. Mas aí a gente fica pensando, a época de mudanças é hoje. Então aquilo que era visto numa época como verdade, hoje em dia não é visto mais. Durante muito tempo a igreja colocou que a Terra era o centro do universo. E a Terra, no caso, o Sol girava em torno da Terra. Depois mudou. Viram que é a Terra que gira em torno do Sol e a Terra também não é esse centro do universo. É um dos menores planetas que existe. O nosso orgulho é que faz a gente achar que somos maiores do que somos.
Mas a realidade, as religiões, cada um cumpre com o seu papel. Isso é o mais importante. Não se preocupando com rótulo. O que adianta ter um rótulo de religião e agir de uma forma diferente? Então, se aceita essa religião, não importa. O que importa é a contribuição que ela está dando para a própria sociedade. Olha, muito obrigado e que os espíritos de luz acompanhem o senhor, eu e todos. Muito agradecido.